pessoal, tudo bom? Hoje nesse vídeo eu vim trazer 5 dicas para você que quer reformar ou construir o seu banheiro. Meu nome é Patrícia Rodrigues, sou sócia fundadora da Caia Interiores e hoje a gente vai bater um papo sobre banheiro, dicas de projeto, de obra, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar até o final desse vídeo. Bom, então a primeira dica é sobre a posição do ralo dentro do box. Primeiro, eu tenho que falar que, gente, é obrigatório 2 ralos, pelo menos, né? Um dentro do box e um ali do lado de fora, porque é muito mais fácil, agiliza muito na hora da limpeza. Então, assim, não invente de que fazer um ralo só dentro do box, tá? Mas sobre esse ralo dentro do box, uma coisa que eu não vejo ninguém falando que é o posicionamento dele. Eu já vi em alguns casos a pessoa colocar o ralo bem embaixo mesmo de onde é o chuveiro. Então, assim, a ideia, né, a pessoa tomar banho e a água já escorrer ali pra dentro do ralo, só que na prática não funciona muito assim. E por que não funciona, né, o ralo logo embaixo do chuveiro, sendo que a água faz um caminho bem mais curto? Porque, gente, é muito comum, às vezes, a pessoa entrar dentro do box, principalmente criança, né, é muito comum de acontecer, com o pé sujo. Então, assim, já aconteceu de você entrar ali dentro do box, sujar mesmo o box, que às vezes tá um pouco molhado, e aí você já suja todo o box do seu pé mesmo que tava sujo. E aí você imagina, se a água ela só vai ali onde tem o chuveiro, ela não vai correr por onde o box tá sujo. E não vale só pra pé sujo, tá? Vale também pra quem gosta de fazer as necessidades dentro do box. Então, assim, por exemplo, você imagina um box retangular, onde o chuveiro tá aqui, o ralo fica logo embaixo. A pessoa entra dentro do box, às vezes faz a necessidade dela ali, não necessariamente embaixo do chuveiro, e a água ela não vai escorrer, ela não vai passar, de certa forma, levar, né, essa água que tá suja para dentro do ralo. O pipizinho da pessoa vai ficar ali, empoçado, e a água não vai simplesmente levar. Então, assim, eu sempre aconselho, chuveiro tá aqui, bota o ralo no lado oposto, né, óbvio, fazendo o caimento para ele. Então, aí a água ela vai levar naturalmente as necessidades da pessoa, né, para quem gosta de fazer no box, o piso, né, que às vezes fica sujo mesmo do pé que a pessoa entra. Então, é muito melhor que o ralo esteja do lado oposto de onde é o chuveiro para a água fazer, né, esse caminho e levar as sujidades. E ainda dentro dessa dica de posicionamento de ralo no box, eu sempre indico, gente, colocar o ralo no canto. Por que no canto? Porque é muito mais fácil de se fazer o caimento, é muito mais fácil da água seguir o caminho correto dela e não ficar empoçado ali na borda, né, em volta. Ou seja, se for um ralo quadrado ou retangular, a água vai ter 2 lados, né, digamos assim, para cair. Agora, se for um ralo afastado da parede dos 2 lados, ela vai precisar cair pelos 4 lados. Então, assim, vai ser muito mais difícil de a água realmente entrar totalmente no ralo. E existe também o ralo que ele é triangular. Então, a água ela só tem um lado mesmo para onde cair, é até mais fácil de fazer o caimento. Isso é uma dica muito boa, porque a água ela não fica ali empoçada, às vezes a pessoa deixa só um espacinho assim da parede, sendo que poderia colar, né, o ralo ali para não ter esse problema da água ficar acumulada ali. Isso vai ajudar muito a manter o seu box mais limpo, manter o seu box seco, né? Então, essa é uma ótima dica também. Segunda dica, sempre impermeabilize o seu banheiro. E como que é feita essa impermeabilização? Na maioria dos casos, eu gosto de utilizar a manta líquida, a não ser que seja um caso muito específico, que precisa ser a manta asfáltica por um banheiro ser muito grande, ou tiver um uso muito intenso, mas 99% das vezes vai ser utilizada a manta líquida de boas marcas, né, do mercado, tem algumas que são realmente de muita qualidade. Então você vai contratar uma pessoa, né, que seja, eu sempre aconselho, contrata um especialista, porque aquele pedreiro que ele faz tudo, é muito difícil, isso vai servir para qualquer profissão, tá? Não tô falando só do pedreiro. Mas qualquer profissão que a pessoa faz tudo, é muito difícil a pessoa fazer tudo muito bem. E a impermeabilização é algo que não dá para economizar, porque isso pode te gerar uma dor de cabeça muito grande lá na frente se não tiver sido bem feito, né? Então, assim, não economize, porque a impermeabilização é algo muito importante dentro do seu banheiro. Então, assim, se certifique que o profissional ele vai passar várias demãos, né, da manta líquida em sentidos diferentes para que essa parede ela absorva, né, muito bem esse material ali impermeabilizante. Já que nós estamos falando de banheiro, eu sempre faço
Dentro do banheiro, na parte fora do box, todo o piso, impermeabilizo todo o piso, pelo menos 40 centímetros da parede também, tá? Porque a pessoa vai lavar, né, o banheiro, vai ali molhar também aquela borda da parede, então ela precisa estar impermeabilizada. Já dentro do box, precisa ser piso e parede completo. Se tiver nicho também, toda a parte do nicho, para garantir, né, de que não vai haver nenhum tipo de infiltração nas paredes, já que é a área onde tem ali o chuveiro, tem a maior incidência de água. Então ela precisa estar muito bem protegida. Terceira dica é sobre o rebaixamento. Na verdade, essa dica ela vai servir para todas as áreas molhadas, seja banheiro, cozinha, área de serviço ou alguma outra área que tenha revestimento de parede. O que acontece? Nas áreas secas, que são quarto, sala, escritório, o rebaixamento ele é feito antes da pintura da parede. Porém, nas áreas molhadas, ela precisa ser feito depois de colocar os revestimentos da parede. Por quê? Justamente para dar um bom acabamento entre o revestimento e o rebaixo mesmo, né? Seja de gesso, de teto vinílico. Então, esse acabamento, né, ideal se dá quando se coloca o revestimento de parede primeiro. E qualquer tipo de iluminação que tenha nesse rebaixo, o ideal é que seja feito pelo profissional que está executando o rebaixo, porque ele vai ter as ferramentas necessárias para dar, né, um perfeito acabamento. Então, seja luminária, principalmente perfil de LED, né, que leva ali um rasgo maior. Então, isso é ideal que seja feito pelo profissional que está ali realizando esse rebaixo, porque com certeza, se a ideia é fazer um acabamento perfeito, ele vai saber muito melhor do que quem estiver instalando a luminária. A quarta dica é para quem quer colocar um chuveiro de teto. Então, acho que todo mundo sabe que o chuveiro de teto tem uma instalação um pouco mais chatinha, né, do que o chuveiro de parede, que é mais simples. Então, exige uma mão de obra mais especializada, mais detalhista, porque precisa se atentar aos detalhes. E um detalhe muito importante, pegando o gancho até do que a gente falou do rebaixo, é que o profissional que está fazendo o rebaixo e o bombeiro hidráulico, eles precisam ter uma comunicação muito assertiva, porque o bombeiro hidráulico ele vai fazer a instalação hidráulica e o profissional que está ali realizando o rebaixo, ele vai fazer o furo para poder passar justamente o chuveiro de teto. E, gente, seguinte, se passar um pouquinho de diferença, a luva, né, que faz ali a conexão do chuveiro de teto, ficar um pouquinho torta, seu chuveiro, ao invés de ficar reto assim, né, na vertical, ele vai ficar torto. Então isso pode acontecer por conta de um detalhezinho, né, de ter saído o furo um pouquinho de onde ele deveria ser, então isso deve ser muito bem comunicado entre os dois. Quinta dica é sobre a altura das bancadas. A altura padrão é 90 centímetros na borda da cuba. Então, mas isso pode variar, né, de acordo com o tamanho do cliente. Se for, por exemplo, um casal de jogadores de basquete, a altura deles vai ser maior. Se for um casal bem baixinho, vai ser menor. Inclusive, já aconteceu comigo de eu ter clientes que eram mais baixinhos ou um pouco mais altos, eles pedirem, né, para fugir ali um pouco da altura padrão, justamente para ficar ergonômico pro cliente que vai utilizar aquela bancada, né? Então, vocês já devem ter visto vários tipos de cuba, né? Seja ela embutida, seja ela de sobrepor, que ela fica uma bordinha para fora e uma parte embutida. Ela pode também ser de apoio, onde ela fica totalmente apoiada, né, em cima ali da bancada. Então, isso vai interferir na altura da sua bancada. Então, não se esqueça disso, que o tipo de cuba interfere na altura da bancada. Mas vamos usar a altura padrão de exemplo. Se uma cuba de apoio for escolhida, a bancada ela precisa ficar a altura da cuba mais baixa, ou seja, se a altura da cuba tiver 10 centímetros, a bancada precisa ficar 10 centímetros mais baixa. Se a altura da cuba for 15 centímetros, a bancada precisa ficar 15 centímetros abaixo de 90, né? Justamente para a boca ali da cuba ser os 90 centímetros. E isso é importantíssimo, porque eu já cansei de entrar em casa de gente que a bancada ela tá enorme. Dá essa sensação que a bancada ela tá enorme, porque a bancada tá com 90, né, que é a altura padrão, e por cima a pessoa ainda coloca uma cuba de apoio. Então fica muito alto ali para você acessar, para você lavar suas mãos, escovar um dente. Ela fica mais alta, justamente porque a pessoa só pensou na altura da bancada. Ela não pensou que tem que descontar, né, a altura dessa cuba. E mais uma coisa importantíssima sobre a altura de bancada. Às vezes a pessoa ela gosta de colocar ali aquele braço, né, dando continuidade para a bancada por cima do vaso. Porém, ela quer escolher uma cuba de apoio. Então, pensa comigo, que ela escolha uma cuba aí de 10 a 15 centímetros, a bancada ela vai descer exatamente essa altura. E aí ela vai ficar sem espaço para poder acionar a descarga do vaso, porque a bancada ela vai ficar
ou muito próximo ao vaso ou rente ao vaso. Então assim, só pode se for um acionamento lateral, né? Mas assim, nunca se esqueça disso na hora de escolher a bancada, de decidir fazer esse braço. Então analise se vale a pena realmente colocar uma cuba de apoio, se vai ser possível por conta do modelo do seu vaso sanitário. E como eu sou uma pessoa muito boazinha, eu vou deixar aqui uma dica bônus para vocês, que é sobre box do piso ao teto. Gente, box do piso ao teto é lindo, fica maravilhoso. Porém, você precisa ter uma janela, né, ali na parte do box, justamente para que esse vapor ele vá embora por essa janela. Só que a vantagem do box do piso ao teto não é só estético, né? Porque, como eu falei, fica lindo, maravilhoso. Só que também tem outras vantagens. Então, assim, você pode tomar banho quente, ficar com vapor lá dentro do box, que o seu espelho ele não vai ficar embaçado, justamente porque ele fica, né, preso ali pelo vidro mesmo, que divide o box do banheiro. Então, o espelho do seu banheiro ele não vai ficar embaçado. A sua marcenaria também vai ter uma vida útil maior, justamente por não ter, né, esse vapor chegando até a marcenaria. Então, é só vantagem. Se você tiver a janela, eu super recomendo você colocar um box do piso ao teto no seu banheiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Trouxe essas dicas com muito carinho para vocês. Não se esqueçam também de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo. E se você tiver algum amigo que está reformando ou está construindo um banheiro, manda esse vídeo também para ele, que eu tenho certeza que eles vão te agradecer. Nos siga também no Instagram, que vai ser um prazer receber vocês lá. Um beijo, muito obrigada!